você para e pensa, olha, eu tô falando, olha, eu estou entendendo o que a outra pessoa está falando. Isso, nossa, é maravilhoso. Assim, estou nas nuvens. Bom, meu nome é Jaqueline, eu tenho 33 anos, eu sou de São Bernardo do Campo e eu sou analista de processos. A minha experiência de aprendizado com inglês antes da imersão foi uma coisa muito conturbada. Por quê? Porque eu já passei por diversas escolas, diversas metodologias, professores particulares, escolas de todos os tipos e não tive sucesso em nenhuma delas. Então, eu sempre tive isso desencadeou em mim algum tipo de, não posso colocar como um trauma, mas uma barreira com que fizesse com que eu começasse a me questionar, a questionar a mim mesma, a minha construção de se eu consigo ou não aprender um novo idioma, porque eu já tinha passado exatamente minha capacidade, porque eu já tinha passado por tantas escolas, então assim, o problema não devia ser a escola, devia ser eu. Então, assim, foi uma experiência bem ruim mesmo, assim, até o momento. O método tradicional, ele é muito engessado, então ele sempre tem os passos, eles sempre iniciam por forma de gramática. Então, assim, você vê muita gramática, fala muito pouco, conversa-se muito pouco. Então, você fica mais focado naquilo de escrever, mas você não tem a oportunidade de colocar aquilo em prática. Então, não tem como você fixar alguma coisa que você só escreve e ainda escreve poucas vezes. Porque, às vezes, na última escola, por exemplo, que eu fiz aula, em uma semana a gente tinha uma matéria específica sobre um tipo de gramática e na outra semana já era outra. Então, a gente não tinha nem tempo de fixar aquilo que a gente tinha aprendido na semana anterior e já passava para uma próxima. Então, para mim, isso foi, assim, aterrorizante, porque principalmente a gente com essa rotina corrida, a gente não conseguia fixar isso, não tinha tempo para ficar toda hora voltando ali. E aí, mudar repentinamente de uma semana para outra metodologia não, outra gramática, para mim foi, assim, um estopim, não conseguia acompanhar. A minha experiência aqui foi maravilhosa, assim, foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido com essa minha experiência com escolas de inglês e professores particulares. Eu cheguei aqui não descrente, porque eu tinha muita esperança de que desse certo, mas eu cheguei aqui pensando que ia ser de uma forma e foi totalmente de outra. Então, quando vocês começaram a falar, começaram a ensinar como vocês, olha, vamos fazer dessa forma, vamos repetir dessa forma, depois a gente volta aqui e aí a gente todo dia retornar aquilo que a gente aprendeu para fixar, isso foi importantíssimo, porque agora no quarto dia, a gente tendo aula ali de os minutos de conversação, eu já conseguia lembrar tudo que eu falei nesses outros 3 dias, já consegui colocar em prática isso. Então, assim, você para e pensa, olha, eu tô falando, olha, eu estou entendendo o que a outra pessoa está falando. Isso, nossa, é maravilhoso. Assim, estou nas nuvens. I walk in the sunshine. Se eu pudesse definir a imersão em uma frase, seria eu posso, eu consigo, seriam 2, né? Eu posso, eu consigo, porque com a imersão eu parei de duvidar de mim. Assim, o problema não sou eu. Em 4 dias, vocês conseguiram mais do que eu fiz nos meus últimos, 10 anos que eu tento falar inglês, tento destravar essa parte. Isso pra mim foi incrível, assim, maravilhoso. Eu conectei histórias, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas inspiradoras. Inclusive, ontem eu estava conversando com meu marido sobre o nosso 3º dia. E aí eu estava falando para ele que na parte que a gente faz os nossos agradecimentos das nossas vitórias, eu coloquei lá que como é bom você poder compartilhar vivências e novas experiências com outras pessoas tão incríveis quanto as que eu conheci aqui. Então, particularmente para mim, eu conheci pessoas muito legais, principalmente mulheres. Então, mulheres com uma força inacreditável, pessoas de todos os tipos de vivência. Inclusive a dona Vera, que tem 65 anos, que participou junto com a gente. Então, assim, você retornar para uma escola, você querer aprender algo novo, sendo uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais velha, imagina, assim, a coragem e o entusiasmo que ela não tá aqui.
E isso pra mim é super inspirador, porque eu já vim pensando assim, eu tenho 33 anos, eu vou lá, porque eu ainda não aprendi inglês, tem tanta gente mais jovem que já sabe falar e eu não. Já tentei tantas vezes e não consegui. Imagine assim, a Dona Vera com 65 anos. Então isso é muito inspirador. Eu me conectei com muitas pessoas e eu adorei, todas elas são as queridas. Olha, vale a pena vir para a imersão. Gente, isso daqui realmente muda vidas, porque mudou a minha perspectiva sobre o meu aprendizado, sobre o que eu consigo, sobre como as coisas elas podem mudar dependendo somente da metodologia, de como você aprende as coisas. E eu vi que o problema não era eu. Então, assim, eu saio daqui uma nova pessoa, não só pelo inglês em si, mas nessa parte de autoconfiança mesmo, de que eu consigo, sim. E ela também pode. E você também pode.